Glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 16. Amém? Versículos 13 e 14. O apóstolo Paulo escreve assim aos coríntios: fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. Até aqui. Pai, nós te louvamos. Pai, nós te bendizemos, agradecemos ao Senhor pela tua beleza, pela tua grandeza, pela tua santidade. Pai, pelo teu favor. Pai, muito obrigado. Pai, que o teu Espírito Santo, Deus, continue operando neste lugar. Ó Pai, obrigado, ó Deus, por cada vida corajosa, por cada vida que se apresentou, que esteve aqui diante do Senhor, em louvor, em adoração. Pai, muito obrigado. Pai, muito obrigado. Pai, que a tua mão, que a tua graça, que o teu favor continue sendo conosco. Pai, que o alimento necessário venha do céu, venha do Senhor. Que a tua mão, que a tua graça, que o teu favor seja conosco, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar, irmãos. Irmãos, eu não separei esse versículo, como abertura da minha mensagem, por ser algo novo, por ser um momento novo da igreja em relação ao culto da manhã. É porque é algo muito maior e espiritual que vem acontecendo e nós precisamos, realmente sermos fortalecidos no Senhor. Mas eu não posso deixar de registrar a importância de nós ficarmos alertas com as coisas nossas da igreja, de permanecer firmes. E eu quero dirigir essa palavra aqui aos irmãos que fizeram o louvor, que se dedicaram. Irmãos, um grande time não se dá por ter excelentes artistas, atletas, mas é uma harmonia. Deus trabalha com a unidade. E a unidade, o ajuste, o alinhamento, o tempo de cada um, o respeitar o tempo, em cumprir o combinado. Vamos fazer em qual nota? Vamos entrar a que hora? Como é que vamos fazer? É um desafio. A gente tem sempre uma expectativa muito maior do que muitas das vezes encontramos os nossos resultados. Mas nós sairemos sempre derrotados, se nós realmente não permanecermos. Então, ao louvor de hoje, eu digo, para mim foi sobrenatural. Estou falando para elogiar. Eu estou falando porque Deus agrada desse cristão, desse servo que está alerta, que permanece firme na fé, que mostra coragem. Deus tem compromisso. Façam todas as coisas com amor. A palavra é para aqueles que subiram, mas para algo muito maior, para que todos possam se permitir ser ousado e usado na obra do Senhor. Amém? Queridos, é um desafio.
pastoral para qualquer pastor fazer com que tudo funcione na igreja. Fazer com que tudo entre no tempo certo. Não desmerecendo os irmãos. Se para fazer 2, 3 músicas é um desafio, precisa de um preparo. Para orquestrar toda a igreja e conduzir pessoas aos céus. É algo profundo. É algo que não se faz sozinho. Se faz com muito amor. Muito amor. Amém? Por que eu dou essa palavra? Irmãos, tudo está ligado, tudo tem a ver. Aquela música Ferrolho, que foi cantada aqui agora, ela fala de portas, de voz. E eu quero, na realidade, trabalhar um texto em Apocalipse. Pode abrir sua Bíblia comigo em Apocalipse 4. E há uma voz do Senhor que ela determina, que ela fala, e portas se abrem. E há algo muito espiritual para nós. Há algo muito poderoso do Senhor para nós. E nessa caminhada minha e sua cristã, se há algo que nós precisamos entender e termos ouvido, é a voz de Deus. A voz de Deus. Apocalipse 4, versículo 1. Meu título da minha Bíblia aqui, isso pode ser diferente em cada Bíblia, né? Fala a visão do trono de Deus. Antes de eu ler, eu queria compartilhar com você algo que o Senhor colocou no meu coração. Infelizmente, há uma pobreza espiritual muito grande da nossa vida cristã. Eu falei isso outro dia, não lembro se foi na nossa reunião quarta-feira. Poucas pessoas almejam o céu, porque acha que o céu é algo pequeno. Acha que o céu é algo repetitivo. Lá só iremos prostrar e adorar, mais nada. Eu não creio nesse céu. Até porque o céu já está estabelecido. Já há lá anjos adoradores que adoram o Senhor 24 horas. Deus não está precisando de mais seres celestes para que vivam em uma adoração. Quando eu falo adoração é canto, prostrar, canto. Ele não precisaria disso. Quando Deus nos colocou aqui, Ele nos colocou com um propósito eterno de relacionamento. E não dá para relacionar com os irmãos aqui no altar quando eles estão cantando. O Nilton dando sinal para mim aqui que não estava conseguindo. Eu falei, gente, nós ligamos um violão agora, tinha dado som, por que o violão do Nilton sumiu? E eu querendo comunicar com ele, mas assim, não sei nem o que eu faço para ligar esse violão agora, estava funcionando agora. Então, comunicação com quem está em adoração não flui. São momentos diferentes. Então, Deus não nos quer no céu para uma adoração contínua. Deus nos quer lá para relacionamento. Ah, nós vamos adorar lá? Eu creio. Mas há algo muito maior. E aqui João é arrebatado pelo Espírito Santo, levado a esse lugar maravilhoso. E esse lugar é algo que a Bíblia nos registra sobrenatural. É um lugar espiritual. E eu queria que você esquecesse um pouco que você está aqui num templo, num mundo natural. Eu queria que você caminhasse comigo. Eu queria que você fosse ao céu comigo essa manhã e com João. Amém? Versículo 1, capítulo 4, Apocalipse. Depois dessas coisas, olhei, e eis que lhe havia uma porta aberta nos céus. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse:
suba. Colocar efeito, né, que a gente gosta disso, né? Suba até aqui. E eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei no espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante aos aspectos à pedra de jaspe e ao sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam assentados 24 anciões, vestidos de branco, e com coroa de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são as 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e em volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão. O segundo era semelhante a um novilho, ou um boi. O terceiro tinha o rosto semelhante ao ser humano. E o quarto ser vivente era semelhante à águia, quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo. E o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e aquele que há de vir. Até aqui. Pai, nós te louvamos. Pai, bendizemos o teu nome, agradecemos ao Senhor pela tua grandeza, pela tua fidelidade. Pai, nós queremos mais de céu do que terra. Esse mundo há tantas aflições, tantas tribulações, tantas situações desafiadoras. Ó Pai, que a tua mão, que a tua graça, que o teu favor seja aqui conosco. Pai, que o teu Espírito Santo venha ministrar em cada vida. Pai, nos dê mais aptidão do céu. Nos dê mais vontade de alcançar esse céu. Nos mostre aqui hoje coisas grandes, poderosas, ocultas que nós não sabíamos ainda. Pai, que o teu Espírito Santo ministre individualmente em cada coração. Que o Senhor, que é Deus poderoso, conceda a cada um dos meus irmãos e a mim algo sobrenatural nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria falar dessa condição, desse acesso ao céu. Eu coloquei como título, o trono de Deus. Veja que Deus é um Deus tão poderoso que Ele não almeja um individualismo, um trono. Junto dele tem 24 outros tronos, que são os 24 anciãos. A unidade é algo perfeito para Deus. Muitos quase que não temos oposição a essa fala teológica. O Apocalipse ele é muito simbólico. E a gente precisa entender, e muitos dos teólogos explicam que os 24 anciões nada mais são do que as 12 tribos de Israel, ou os seus patriarcas, e os 12 apóstolos. Então você tem Antigo Testamento e Novo Testamento unido na eternidade no céu. Unidade. Eu quero caminhar, eu quero ser breve, não quero tomar muito tempo, mas é muito rico. Eu queria fazer menção que todo lugar especial tem lei, tem regra. Qual é o lugar que as pessoas mais almejam ir enquanto nação tentar uma nova vida? Estados Unidos. Via de regra,
Todo mundo sonha, almeja ir para os Estados Unidos, porque situação econômica, não sei o quê, não é? Mas para entrar lá tem regra, tem uma porta, tem um governo. Todo lugar que tem porta e que tem regra é um lugar bom, via de regra. Se a sua casa não tem regra, talvez os valores estejam um pouco deturpados, confusos, ou não muito claro aos que frequentam. Então, para se acessar o céu, há uma porta. Embora no texto fala que essa porta está aberta para que fosse acessado, para que se entrasse lá, não quer dizer que essa porta não abra e feche. Há uma condição muito grande na vida das pessoas. Muitas pessoas têm uma expectativa que, pelo fato de se considerarem filho de Deus, creem que vão acessar a esse céu. E veja que, mesmo a porta estando aberta, houve uma palavra do próprio Deus, né? A voz que ouviu, suba. Tem que ter autorização. Há um Deus que fala. Como é que você vai saber se está chamando você se você não tem uma identidade com o Senhor? Como é que você vai saber se a senha é sua? Eu não estou falando de morte, irmão. Estou falando de acesso a algo maior, a algo espiritual. Aqui há um contexto de mostrar algo, né? Suba que eu te mostrarei. Veja que João fala, imediatamente eu me achei no Espírito. É impossível discernir coisas espirituais na carne. Nós ficamos querendo trazer muitas respostas às nossas vidas, novas direções, queremos buscar algo melhor em Deus. Mas à medida que aproximamos mais do Senhor, isso precisa ser no Espírito, em Espírito. Senão você não vai ouvir a voz de Deus. Senão essa porta não abrirá. Não abrirá. Há um reino, porque se há um trono, logo ao abrir dessa porta, ao acessar esse céu, a primeira coisa que João nos relata é que há um trono. Trono fala de governo. Por isso que é importante que todo lugar importante tenha governo. Imagina se a gente não tiver um governo eclesiástico. Recebemos uma pessoa que amanhã do mundo, cantador de boteco, tem uma voz maravilhosa, a gente coloca ele no altar? Não, tem governo. Tem disciplina. Tem profundidade. Tem conhecimento. Há um trono. Eu queria que isso ficasse claro na sua mente. É importante você entrar nesse contexto e imaginar que seja em nuvem. A nossa mente, a gente imagina céu numa condição de céu, nuvem, né? Algo que a gente não toca, que a gente flutua, mas que seja, se abrir os portões da eternidade, quando você olha, há um trono. E o texto é muito rico, porque esse trono não está vazio. O texto fala aí no verso 2, e alguém estava sentado no trono. A nossa vida, ela está sendo direcionada. Nós estamos sendo vistos. Não há um Deus irresponsável que ele oscila, ele está no trono. Ele está governando. O trono está ocupado. Queridos, o símbolo da aliança de Deus com o homem, qual é? Pode falar.
Pois é. Eu tenho uma vontade de rasgar minha Bíblia e jogar lá fora quando eu vejo esse escrito lá. Deus não fez um arco-íris, Deus fez um arco. Sua resposta está certa, tá, Ana? Quem é íris? Deusa pagã. O arco, a imagem da aliança de Deus com o homem, ela vem deturpada, não é de hoje. Não se apropriaram dela nos movimentos homossexuais à toa. Esse arco, eu vou tentar imaginar para você, criar uma imagem para você. Imagina um trono, e esse arco está por cima do trono. Olha aí. E esse, versículo 3, e esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e sardônio. A esse que está sentado no trono, ele é semelhante às pedras X e Y. Que pedras são essas? São pedras que brilham, emitem luz. São pedras brilhantes. Além desse brilho, do jaspe e do sardônio, ao redor desse trono, tem um arco. Eu risquei o íris da minha Bíblia. Eu li arco-íris, porque senão pouca gente iria entender e fazer menção àquilo que nós estávamos dizendo. Mas grava isso no seu coração. Deus estabeleceu um arco, não um arco-íris. O arco-íris ele pode ser profanado o tanto que quiser, não aquilo que Deus coloca no céu lá, mas aquelas figurinhas que eles pintam aí nas imagens deles. Quando você lê aquilo, quando você vê uma imagem homossexual, que você vê o arco-íris, lembra do trono de Deus. Há uma afronta. Há uma afronta. De Deus não se zomba. Esse trono está ocupado. Um arco semelhante ao aspecto de esmeraldas. Ao redor do trono havia ali 24 tronos. Então você agora tem uma imagem de um trono de muita intensidade de luz do próprio Deus e um arco que emite luz. Esse arco também brilha. Ao redor do trono havia também ali 24 tronos. A gente não sabe se tem 12 de um lado e 12 do outro. Ou se de repente fechou um círculo, né? Talvez seja. Neles estavam assentados 24 anciãos vestidos de branco. Para estar no céu, tem que ter vestes brancas. Eu não estou falando de roupa física. Santidade. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Eu estou falando das 12 tribos e dos 12 apóstolos. 24 anciãos, vestidos de branco e com coroa de ouro. Ouro se apega à condição de valor. Foram honrados com algo de valor, essas pessoas. Do trono saía relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Aqui está fazendo menção à igreja. As 7 igrejas do Apocalipse. 7. Número inteiro, número da perfeição. E do trono saem um relâmpagos, vozes, trovões, estão falando de poder. Estavam acesas 7 tochas. Essas 7 igrejas, de uma maneira poderosa vista. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. Isso aqui é algo, presta atenção.
O trono está aqui. Diante do trono, havia algo como um mar de vidro. Vidro é translúcido. Você olha lá para fora, a janela pode estar fechada, você está enxergando lá fora. Então esse chão era algo que permite que o próprio Deus, na visão que nós temos de céu e terra, quando se olha para o chão, estão enxergando a mim e a você. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Há um trono, não está vazio. Há uma janela, entre aspas, o texto está falando de uma, como se fosse o mar, aquela coisa que some, né? que é extensa, como um vidro, que é possível enxergar, que é possível ver. Pastor, parece que Deus esqueceu de mim. Não, Ele não esqueceu. Deus não parou de te enxergar hora nenhuma. Diga de passagem, é impossível esconder de Deus. Em qualquer lugar que nós formos, Deus é onipresente, onisciente. Os olhos do Senhor estão postos em todo lugar, diz a Escritura. Há um mar de vidro semelhante ao cristal, algo cristalino. Em meio ao trono e em volta do trono havia também 4 seres viventes. Eu quero gastar um pouco mais de tempo aqui. Eu vou voltar no arco, algo que eu anotei aqui quando eu preparei essa mensagem ontem à noite. O homossexualismo prega amor. Deus é amor. Isso não se discute, isso é bíblico. Isso é bíblico. Mas esse Deus que é amor trouxe um símbolo, estabeleceu uma aliança numa atitude de juízo. Deus é amor, mas Ele havia destruído a humanidade. Você acha que aquilo que é pecado, Deus vai deixar e permitir que fique impune? A Bíblia fala que Deus é o mesmo ontem, hoje e assim será eternamente. Deus é imutável. Então, é lindo o discurso homossexual desse Deus de amor. Mas eu e você, que temos intimidade com o Senhor, sabemos que esse mesmo Deus de amor, todo pecado traz a sua consequência. E todo pecado tem o seu juízo. Voltando. No meio do trono, diante do trono ali haviam, 4 seres viventes, cheios de asas e de olhos. Vai comigo lá no versículo 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente, todos os 4, respectivamente, tinham 6 asas e estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Quem são os 4? Leão, o boi, o humano e a águia. Há 4 seres viventes. E o Evangelho, a caminhada cristã, ela é muito profunda e desenhada, compreendida, entendida com esses 4 seres viventes. O primeiro ser vivente apontado, que João ali destaca, é o leão. O Apocalipse, ele é algo de compreensão. Ele é algo que ele não é matemático, 1 mais 1 é 2. Ele é simbólico.
O Apocalipse é algo que, muita em totalidade, aconteceu e continuará acontecendo. Porque quando Jesus voltar, vai passar o cavalo preto, o cavalo vermelho e tal, tal. Isso já tem acontecido e vai continuar acontecendo. Muitas coisas já aconteceu e vão continuar acontecendo até a vinda do Senhor. Mas eu não quero estender com isso, eu queria focar. O leão, quando nós lembramos do nosso Salvador, Jesus, né? Ele é o rei. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Para o animal, qual é o animal que é o rei da selva? O leão. Então o leão aponta para o reinado. O leão aponta para esse Messias, para o Salvador. O leão é aquele animal imponente, forte. Lembra de 1 Coríntios 16? Ele não recua. O leão, ele não se intimida. Ele não foge. O leão é um ser que, na sua cadeia, na natureza, ele deixa claro por que ele é considerado o rei da selva. Ele não foge, ele não recua. Segundo ser vivente é o boi. O boi é aquele animal serviçal, muito usado no passado para arar a terra, para arrastar coisas pesadas. Era um animal de muito serviço, de muita força, muito útil para alimento. Eu estou te falando no meu contexto, no nosso contexto, da nossa cultura. Mas na cultura antiga, lá no Antigo Testamento, era o boi, que era o melhor sacrifício, era algo de valor. A ovelha tem o seu valor menor, barato. O boi simboliza um patrimônio que se sacrifica mais caro. Se você tivesse dois bois, se você tivesse dois animais, e Deus te pedisse um, você daria a ovelha, porque ela é mais barata, tem menos carne. O boi você mata ele e você tem mais carne, mais dinheiro. Então o boi simboliza o sacrifício, a remissão do pecado. O boi significa também a humilhação de ser sacrificado, né? Antigamente, no tabernáculo, se fazia ali quantos e quantos animais eram imolados, eram pomba, era ovelha, era boi, mas muito era o boi. Esse boi fala de servir para a purificação do pecado, servir, né, em sacrifício, e fala de uma firmeza, de uma força. É algo que contrapõe, porque ao mesmo tempo que ele é muito forte, você coloca uma canga nele e ele te obedece a todos os seus governos. O homem, terceiro ser vivente, fala da nossa humanidade, da nossa condição de sermos aquilo que Deus criou. E Deus nos criou para relacionamento. Criados para relacionamento. O quarto é a águia. A águia é caracterizada, veja que, olha o texto como é claro. A águia, quando está voando, ele não falou que o leão é poderoso quando ele está rugindo. Ele não falou que o boi é isso ou aquilo quando está em seu exercício. A águia, ele deixou claro,
E o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. Aqui tem algo poderoso, irmãos. Primeiro vou falar da águia. A águia, caracterizada pelo voo. Para você entender. Águia voando. Isso aqui fechado não tem poder nenhum, irmãos. Existe um evangelho. O evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas aprove ao Senhor registrar 4 evangelhos. Nós tínhamos 12 apóstolos, vários servos de Deus. Por que foi registrado 4 evangelhos? O quarto é a águia. O Apocalipse é muito simbólico. Então o quarto, a águia, pode simbolizar o evangelho. O evangelho parado não tem poder nenhum. Mas ele sendo pregado, ele sendo ensinado, é algo que tem uma desenvoltura. A águia, ela tem tamanho quando ela está com a sua asa aberta. A sua oponência, a sua força, né? Se olha aquele bicho grande voando ali em sua direção, é quando você vê ela com a asa aberta. Quando ela está pousada ali, ela parece um urubu, sei lá eu o quê. É algo menor. Tem águia que pega animais grandes, novilhozinho, né? Filhote de gado, de ovelha, pega e carrega. Tamanha a força daquele bicho. Então a águia, ela simboliza o evangelho prático. A águia é algo que a Bíblia traz para nós, né? Que lá em Isaías vai falar que a águia se renova, há um renovo dessa águia. E esse evangelho, ele tem uma capacidade de nos restaurar, de nos renovar. Faz sentido, irmãos? Como a águia se renova, o evangelho nos faz alcançar lugares altos. A águia, ela tem um voo alto. E é nesse evangelho que a gente alcança lugares altos. E eu queria dizer para você, o convite para essa manhã era que nós pudéssemos acessar o céu. Para alcançar lugares altos, tem que ter evangelho. A asa tem que estar aberta. A asa tem que estar aberta. Jesus, o leão, se sacrificou. Olha os 4 elementos da minha frase. Jesus, o leão, se sacrificou, o boi, tornando-se homem, para que pudéssemos alcançar o céu. Faz sentido os 4 seres viventes? Outra frase. Na caminhada cristã, é necessário reconhecer o Salvador, o leão, seu poder, a sua força, o sacrifício, o serviço, não deixando de ser rápido com a águia, restaurador pelo evangelho. A caminhada cristã se dá por esses 4 elementos. Pastor, o livro de Apocalipse ele é muito complicado. Quando nós nos aprofundamos, quando nós permitimos que o Espírito Santo nos leve a lugares altos, as coisas fazem sentido. Escutamos a voz do Senhor. Deus nos prepara. Esse leão que não recua,
é eu e você quando estamos em Cristo. Nós falamos que nós somos cristãos. Então eu preciso estabelecer e lembrar que a esse rei, ele é um leão, ele não recua, ele não se intimida, ele não foge de nada. E a mim e a você como cristão, nós precisamos entender a responsabilidade de por que nós falamos que nós somos cristãos. Nós precisamos ter a força do boi e a servidão do boi. E se tiver que morrer, morreu. Se tiver que se entregar, vamos entregar. Sem perder a humanidade e o relacionamento com Deus. Não podemos parar de relacionar com Deus. Não podemos esquecer da restauração que o Evangelho é para nós. A profundidade do Evangelho para nós. E que esse Evangelho é poderoso estando aberto. Feche seus olhos. Pai Santo, Santo é o teu nome. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa manhã, por essa palavra. Pai, nós poderíamos estar em tanto lugar, mas aprove ao Senhor estarmos hoje no céu, falando do céu, almejando o céu. Pai, o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso. O Senhor tem prazer de nos levar a lugares altos. O Senhor tem um evangelho de restauração e de cura. Como o Senhor é bom, como o Senhor é bom. Oh, Pai, muito obrigado porque o Senhor é bom o tempo todo. Pai, muito obrigado. Pai, eu não sou o Espírito Santo, eu não sou onisciente, eu não tenho ciência da vida dos meus irmãos, daqueles que aqui estão ouvindo, essa manhã aqui, especial para aqueles que aqui estão, não estamos ao vivo, estamos aqui, essa mensagem é para nós, para cada um de nós. Pai, restaura a nossa vida com o teu evangelho. Pai, nos permita viver essa humanidade e esse relacionamento com o Senhor. Fale conosco, ministre ao nosso coração coisas inefáveis, coisas poderosas, coisas grandes. Tira-nos do lugar que nós estamos parados. Não queremos ficar ali como uma águia parada, mas uma águia de asas abertas. Ó Pai, que nós possamos rugir nesse mundo pelo leão que há em nós, que é Cristo. Que possamos mostrar a nossa força que vem do alto. Que possamos mostrar que esse trono não está vazio. Que tudo aquilo que nós fazemos, que é com amor, é para o Senhor, é para o teu reino. Ó Pai, que o amor do Senhor, que a graça do Senhor, que a restauração que há no teu evangelho, seja sobre cada vida, sobre cada coração, em nome de Jesus.